Olá, segundo, tudo bem? Aqui é o professor Genuíno. Nós vamos dar continuidade no nosso aprendizado, né? Ainda falando sobre óxido redução, porém nós vamos entrar então na área da eletrólise, tá bom? Então nós vimos lá o conceito de pilhas, né? Que pilhas são reações de óxido redução onde gera energia, ou seja, são reações espontâneas, tá? Já no caso, a eletrólise, né, ela também é uma reação de óxido-redução, porém ela é uma reação não espontânea. O que seria isso? Diferente da pilha que gera energia elétrica, a eletrólise ela necessita da corrente elétrica para que a reação ela ocorra, tá? Então, é a diferença entre eletrólise e pilha, né? Então, as reações de óxido-redução de uma pilha são reações espontâneas, elas geram corrente elétrica. E a reação de óxido-redução dentro de uma eletrólise, ela necessita da corrente elétrica para que ela possa ocorrer, para que possa haver aí a oxidorredução, alguém oxidar e alguém, né, reduzir, tá bom? Então, se nós formos lá na página 237, vamos começar então no conceito de eletrólise, né? Então, nós vimos uma reação similar, uma pilha, né, similar, tá bom? Onde nós tínhamos aí a geração da corrente elétrica. Neste caso da eletrólise, nós já vimos que existe o circuito, né, do cátodo ligado ao anodo, tá bom? Só que entre esses dois, né, eletrodos, eu preciso de uma fonte de energia. Tem que ser gerado a energia para que o sistema ele possa ocorrer, para que as trocas, né, de elétron possam ocorrer, tá bom? Então, se vocês forem na página 237 de vocês, vocês vão ver ali um modelinho de uma pilha, né, onde nós vamos ver o sistema fechado, tá, junto com uma fonte de energia. Neste caso, a própria pilha, né, fornecendo energia. Essa fonte poderia ser qualquer outro tipo de fonte de energia para o sistema, desde que ela faça com que a reação ocorra. Eu preciso ter o fornecimento da corrente elétrica para que a reação de óxido-redução ela possa ocorrer. Então, desenhei aqui uma cuba eletrolítica, né? Na verdade, nós temos aqui uma reação, né? Um sistema de reação de óxido-redução, tá? Onde nesse sistema, deixa eu pegar uma caneta aqui, eu vou ter uma fonte de energia que vai gerar energia contínua, não pode ser alternada, a corrente tem que ser contínua para que possa acontecer a reação de óxido-redução. Então, o próprio sistema, minha própria fonte, ela vai determinar quem vai ser a carga positiva e quem vai ser a carga negativa. Então, o lado que tiver a carga positiva, automaticamente o meu eletrodo, ele vai ser positivo, né? E o lado que tiver negativo, o meu eletrodo também vai ser negativo. Tá? Com isso, a gente já começa a determinar algumas coisas dentro da eletrólise, né? E quais são elas? O meu polo positivo, ele vai atrair aquilo que é negativo, tá bom? Com isso, né, os meus elétrons vão ser então oxidados. Então, se eles são oxidados, automaticamente, então esse meu polo positivo, né, obedecendo aquela regrinha do vogal com vogal, então ele vai ser o meu anodo, ou meu ânodo, como vocês preferirem. Olha só que interessante, né? Meu polo positivo vai atrair o negativo, né? Então, polo positivo atrai o que é negativo. Então, meu polo positivo, ele é o meu anodo. Então, meu eletrodo, né, de carga positiva, dentro da eletrólise, ele é identificado como anodo. Então, na sequência, né, automaticamente, o meu eletrodo, né, de carga negativa vai ser o meu cátodo. Por que vai ser o meu cátodo? Então, com isso a gente vai ver que o polo negativo ele vai atrair, né, as cargas positivas, vai atrair os cátions, né, porque eles vão sofrer a redução, sendo assim, então eles vão ser o nosso chamado cátodo, ou cátodo, como alguns preferem, né? Deixa eu marcar aqui, cátodo, apertar mais o lápis. Tá bom? Pessoal, o conceito, né, do CRAU, ele permanece, tá bom? Quem é vogal com vogal, né? Consoante com consoante, ou CRA-O, tudo bem? Então, somente para
fixar, né? Então, meu polo negativo, meu polo positivo, ele vai ser o meu ânodo e o meu polo negativo vai ser o meu cátodo, tá ok? Neste polo negativo, tá? As minhas reações vão sofrer redução. Neste polo positivo, as minhas reações elas vão sofrer oxidação, vão ser oxidados, tá? Porque positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Positivo é cátion, cátion cátodo, negativo é ânion, ânion anodo. Então, polo positivo, anodo, polo negativo, cátodo. Então, para que as reações de eletrólise ocorrem, né, ocorram, é necessário então que a gente tenha uma solução, um composto iônico, né? E esse composto iônico tem que estar na condição fundida, líquida ou aquosa, tá bom? Pessoal, fundida, líquida é como se fosse derretida, tá? Não é no estado sólido. Eu posso simplesmente fundir a matéria e fazer a reação, né, de redox por eletrólise ocorrer, né? Eu vou colocar lá a minha fonte de energia, a fonte de energia ela vai gerar corrente, né? Transformando os meus eletrodos dentro da minha cuba eletrolítica em cargas positivas, eletrodos, né, positivos e eletrodos negativos, fazendo com que ocorra a atração, a remoção dos elétrons, né, com que eles possam ser arrancados, pois os positivos vão atrair o negativo, né? E os negativos vão sofrer a oxidação. Então eles vão ser o que nós chamamos de anodo, né? E os negativos vão atrair o positivo. E esses vão sofrer, por sua vez, então a redução. E esses serão o que nós chamamos de cátodo, tá? Sempre que a gente fala de reação de óxido-redução, alguém tem que reduzir, alguém tem que oxidar. Então, quando a gente fala, né, da eletrólise em soluções aquosas, ou seja, substâncias que foram diluídas ou ionizadas, né, então são a eletrólise aquosa. Quando a gente fala de substâncias fundidas, são substâncias no estado líquido, porém em ausência de água. Nós não teremos água nessa substância. Então, eletrólise ígnea, as substâncias elas estão fundidas ou derretidas, como vocês preferirem, tá bom? Não vai haver a presença de água. E a eletrólise aquosa, na verdade, é a substância diluída, dissociada e ionizada, tá bom? Então essas são as condições aí das eletrólises. Lembrando que dentro da eletrólise a reação ela ocorre com o fornecimento de energia para o sistema. Então eu preciso de uma fonte de energia. Essa fonte de energia ela vai determinar o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo atrai aquilo que é negativo. Aquilo que é negativo vai ter a ação de oxidar. Logo, então, ele vai ser o meu anodo. Polo negativo, ele vai atrair o que é o positivo. Logo, ele vai causar a ação da redução. A substância vai sofrer a redução, né? Se sofre a redução, então este vai ser o meu cátodo, tá? Polo positivo, anodo, polo negativo, cátodo. Para que possamos fixar então esse conhecimento, vamos partir para os nossos exercícios, né? Na página 238, né? Para aqueles que são meus alunos, dentro da apostila, vamos pegar a página 238 e vamos começar então a resolver os exercícios, né? O exercício 1. Então, dentro do exercício 1, ele pede para que a gente faça o desenho, né, representando aí, de forma simplificada, uma reação eletrolítica ígnea, né, do sal industrialmente utilizado para a obtenção do sódio metálico. Destacando no desenho os polos positivos e negativos, né, identificando quem é cátodo e quem é anodo, o sentido da movimentação dos elétrons pelos fios, né, nós vamos ver aqui também, as semisreações da eletrólise, né? Semisreações seriam quem está oxidando e quem está reduzindo, tá bom? E que mais? A equação obtida representada em um processo espontâneo, tá? E também quer saber se a reação que nós vamos obter é representada por um processo espontâneo.
tá bom? Pessoal, lembrando que você está falando do sal, né, no seu estado fundido aqui, como é uma eletrólise ígnea, é na ausência de água, então vou ter que derreter o sal, fundir o sal, fazê-lo passar para o estado líquido. Isso não é possível de uma maneira caseira, tem que ser industrial, pois a temperatura de fusão do NaCl, ela chega a 800 e poucos graus Celsius, tá bom? Então isso não roda dentro de uma cozinha, tá? Então é só fazer o desenho, fazer a cuba eletrolítica, né, e identificar lá os pontos, tá? Dá uma pausa, fazem e eu vou apresentar para vocês aqui para vocês conferirem, tudo bem? Então o exercício 1, eu espero que vocês tenham feito, tá? Eu aproveitei aquela cuba que eu havia construído para poder apresentar para vocês e eu já fiz aqui, tá? Então nós temos a cuba eletrolítica, né, o gerador de energia, geração aqui, né, que tem que ser contínua, tá? O que acontece? Os elétrons então vão sair do lado positivo e vão para o lado negativo, tá bom? Então esse é o fluxo do elétron, que ele pede, ó, vamos lá. Primeiro ponto, os polos positivos e negativos. Se a minha fonte, né, o positivo está do lado de cá, então este meu eletrodo é positivo. Se o negativo está do lado de cá, né, sempre o maior é positivo e o menor negativo. Então aqui vai ser negativo, tá? Se este lado é positivo, ele pede para identificar, então esse cara vai ser o meu anodo. Se este cara é negativo, se esse eletrodo é negativo, então este aqui vai ser o meu catodo. Então, item 2 também já completado. O sentido da movimentação dos elétrons pelo fio e das movimentações dos íons. Então, eu tenho aqui a movimentação dos elétrons. Vou desenhar um Ezinho aqui, ó. Pronto. Então, eu tenho o sentido da movimentação dos elétrons aqui, né? Então, para que lado, para qual sentido eles estão transitando, tá? Da cá do polo positivo para o negativo. E qual que é o outro? As reações da eletrólise. Então, vamos fazer as reações aqui. Eu vou virar a página. Eu vou só voltar aqui que eu esqueci de mostrar, né? Se este polo meu ele é positivo e ele é meu anodo, ele vai atrair quem é ânion. Quem é ânion aqui então é o cloro, né? Ou seja, o cloro ele vai sofrer a oxidação. E neste caso, como o sódio ele é positivo, vai ser atraído pelo negativo. E este meu negativo ele é o cátodo. Então, se ele é o cátodo, então este cara aqui ele vai sofrer a redução, tá? O que seria isso? Como que eu represento isso, né? Redução. Então, o cara está saindo do maior para o menor. Ele está perdendo elétrons, né? Para ir para o estado dele fundamental, o estado metálico dele. Aqui, pronto. Então, ele estava no estado iônico, né? Ele somando o elétron, então ele acabou passando para o estado dele fundamental. E o cloro, né? Ele reduziu, como nós vimos lá, né? Olha aqui, ó. O cloro oxidou, perdão, né? Ou seja, ele está aumentando. Então, ele sai do seu estado, né, negativo indo para o seu estado fundamental, somando a ele um elétron. E a reação global vai ficar o quê? Então, Na mais Cl vai ficar NaCl, tá? Somando a Na, só eu vou trocar de caneta porque essa aqui tá ruim, pera aí. Na sódio, o meio sólido, né, mais meio molécula de Cl2, ok? Pessoal, então eu elimino elétron aqui, ó, elétron aqui, tá? E aí fica a minha reação global. Eu só mudei a cor da caneta por questão de estar acabando a tinta dela, tá bom? Então, respondendo o último tópico, né? A equação obtida representa um processo espontâneo? Não. Esse processo não é espontâneo, pois eu tenho aí, né, uma fonte de energia gerando para mim energia para que a reação ocorra. Então, é um processo não espontâneo. Logo, isso é uma eletrólise, neste caso, ígnea, tá? Em ausência de água. No exercício 2, ele pede para a gente considerar uma eletrólise em solução aquosa. Então, seria uma eletrólise aquosa, né? E ele dá as substâncias para nós com seus elementos. Para isso, a gente pode usar a fila de reatividade, né? Que tem a prioridade de descarga na página 238 do livro. E nós vamos ver que alguns elementos eles têm uma capacidade, né, de uma prioridade maior do que outra, tá? Então, quando ocorrer em meio aquoso, a gente sabe que vai ter participação de hidrogênio
dentro da solução. Então, os elementos que tiverem maior prioridade vão acabar, de uma certa forma, tendo uma capacidade maior de se ligar de serem atraídos, né, ao polo positivo ou ao polo negativo, tá bom? Então, se a gente pegar aquela fila de prioridades na página 238, vamos ver que dentre alguns cátions, né, que tem uma prioridade maior de descarga, o hidrogênio ele é considerado o segundo ali, tá? Então, essas substâncias apresentadas aqui, né, sulfato de potássio, hidróxido de sódio, nitrato de potássio, ácido bromídrico, são as substâncias onde vão dar prioridade, né, em qual a eletrólise ela há de liberar o hidrogênio mais no cátodo, tá? Então, esses são as substâncias A1, A2, A3 e A5. Pela fila de prioridade, a gente vê que esses elementos, né, eles acabam tendo, o hidrogênio acaba tendo mais prioridade que os outros. E no número 2, né, ainda no exercício 2, a letra B, ele pede aí para a gente ver qual deles vai ter a liberação, né, de oxigênio no anodo. Tá? Então a gente utiliza de novo a fila de prioridades, né, e a gente vê que as substâncias são, né, a substância 1, A2, A3 e A4. Na letra C, ele pede para a gente ver em qual ou quais, né, das eletrólises vai ter a liberação tanto de hidrogênio no cátodo, como simultaneamente do oxigênio no anodo. Tá? Então ele pede para a gente fazer essa comparação. Pô, nós já fizemos a área do hidrogênio, já fizemos a do hidrogênio, né, que é na letra A, e fizemos a do oxigênio, que é na letra B, que é o anodo. Então, agora, por qual eu vou saber que isso aqui é simultâneo? Dentre elas, o que está acontecendo simultaneamente, o que está acontecendo, né? Tanto liberação de hidrogênio para o cátodo, como a liberação de oxigênio para o anodo, a gente vê que repete no A e no B o 1, né? O 2 e o 3, né? Então, essas três substâncias elas vão ter simultaneamente a liberação de hidrogênio para o cátodo e de oxigênio para o anodo. Tá? Nós já havíamos visto elas separadamente, agora estamos fazendo simplesmente as duas juntas, simultânea. E na letra D, né, ele pede para a gente ver qual não ocorre liberação, nem de hidrogênio e nem de oxigênio. A única substância que nós vimos que não apareceu nem no exercício 2, letra A, e nem no B, né, foi o número 4. Tá? Então é a única substância aí que não vai ocorrer, né, a liberação de hidrogênio para o cátodo e de oxigênio para o anodo, tá bom? Então aí fica o exercício 2, A, B, C e D. Bom, o exercício 3, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem ele para mim, postarem na plataforma, vai estar aberto. Poste na plataforma o exercício 3, aproveite e poste na plataforma também a pesquisa que eu havia pedido para vocês sobre lei de Fahrenheit, né? Já deixa ela aqui também, já deixa os dois conteúdos. E aí eu volto resolvendo o exercício 3 na próxima aula, tá bom? Pessoal, se ficar dúvida, anota, tá? Eu vou estar online, eu vou avisar quando, e aí a gente tira as dúvidas, tudo bem? Então, para vocês, até mais, espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço.